noite, boa noite. Por favor, tome o seu lugar, tome o seu assento. Vamos dar início ao nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Fique em pé, por favor. Não vamos atrasar não, porque, cara, tem muita coisa boa para acontecer hoje. Tem muita coisa linda que já aconteceu e que vai continuar acontecendo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero te pedir que você aquiete o teu coração, que você pare de conversar com a pessoa que está do teu lado. Agora é por Ele e para Ele, amém? Estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso, mas Ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então vamos ter toda a reverência, porque agora estamos em solo santo, não porque esse lugar é especial, mas porque a presença dEle é, amém? Feche seus olhos, se você puder, querido, erga a mão para o céu, vamos em sinal de rendição, em nome de Jesus, orar e clamar a presença santa e poderosa desse Deus maravilhoso neste lugar. Ah, papai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por tão grande privilégio de podermos estar neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, nós te adoramos porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, e mesmo assim o Senhor se importa conosco, Deus. Mesmo assim o Senhor está aqui neste lugar, mesmo tendo toda a primazia, toda a plenitude, o Senhor está aqui neste lugar, Pai, e nós queremos convidar a Tua santa e poderosa presença para se manifestar de maneira recalcada, sacudida e transbordante. É isso que nós queremos, Deus. Pai, não queremos um culto rotineiro, não queremos estar aqui simplesmente por estar. Estamos aqui, a Tua igreja está aqui, ó Pai, de mãos abertas, de braços estendidos em sinal de rendição, e declaramos, Pai, não somos nada sem a Tua presença, nós carecemos e precisamos da Tua glória neste lugar, Pai. Então vem, doce Espírito Santo, vem, doce Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Vem com a Tua glória, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai, rendidos aos Teus pés. Repreendemos todo espírito maligno, toda força contrária caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio que queira atrapalhar esse culto, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada deste lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. Você está impedido de agir, impedido de atuar neste lugar. Em nome de Jesus, toda obra maligna, todo reino das trevas, caia por terra e sai deste recinto agora, na autoridade do nome de Jesus. E nós estabelecemos aqui um tabernáculo, nós estabelecemos aqui um altar de adoração, porque no meio dos louvores Deus habita, e em nome de Jesus, nós fazemos a Ti, Deus, um trono de louvor. Venha e toma o Teu lugar nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te entronizamos, e nós declaramos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Deus Pai, fique à vontade e toma conta deste culto, em nome de Jesus. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Tu tens a liberdade de passear por esses corredores, de tocar os corações e de fazer aquilo que o Senhor queira fazer em nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui de peito aberto, Deus, eis-nos aqui dispostos a queimar por Ti, Pai. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, queremos Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque só Tu és digno, só Tu és o merecedor de toda honra, de toda glória, louvor e exaltação, pelos séculos dos séculos. E quem concorda, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Adore-o, querido, adore-o. Adore, Ele procura verdadeiros adoradores. Aleluia.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que a história nunca viu.
nós queremos ver. Se você está aqui para adorar o Senhor Jesus, levante a sua mão e clame a Ele. Levante a sua mão e adore o nome dele. Jesus Todo-Poderoso, um dia se entregou por mim e por você. Ele está mais vivo do que nunca para atuar na minha e na tua vida. O Senhor poderoso nas alturas, o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode. Então clama a Ele, adora a Ele, levanta a sua voz e declare o nome dele, porque Ele é real. Aleluia. A terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez. Se você puder, aplaude a Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que é o meu e o teu Pai, que é o meu e o teu Salvador e Senhor. Neste lugar, Senhor, Tu és real. Neste lugar nós nos derramamos na Tua presença, porque só o Senhor nos importa nessa noite. Só a Tua glória e o Teu poder e a Tua unção, só a Tua graça nos basta. Tudo lá fora, Senhor, desliga, porque aqui agora somos nós e o Senhor, somos nós e a Tua presença, somos nós e o fogo do Teu Espírito Santo. Se manifesta, Deus, com a Tua multiforme graça, inunda este lugar. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa
está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. É tudo pro Senhor, é o teu amor que nos move, nos constrange. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
eu me humilhar diante do teu altar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tu és a fonte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse louvor fala sobre o amor de Deus, mas é um amor muito maior do que o que nós conhecemos, porque ele fala que ele deixa as 99 e vai ao teu encontro, vai ao meu encontro. Esse amor do Senhor é um amor muito especial, porque às vezes você acha que você não é importante para ninguém, mas para o Senhor você é. Vira para essa pessoa que está aí do seu lado e fala: ei, o Senhor te ama muito, 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 muito grande. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e ouça o que o Senhor faz por mim e por você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Louvado seja o nome dEle, aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor é perfeito, Deus. O Senhor é lindo, é poderoso.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Levanta sua mão, olha para os céus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor não muda, o Senhor é perfeito e eu te amo. Aleluia, aplaude a Ele, glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus gostoso, lindo, cheiroso. Aleluia. Abra por favor a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 44. Quem achou, diga amém. Eita glória. A Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Fala amém. Queridos, rapidamente, para quem não esteve nos acompanhando aí nas redes sociais, nós estivemos numa caravana em Brasília. Fomos no dia 20, que dia que é dia 20? Que foi quinta-feira? Quarta-feira. Eu, meu pai, Alex, Marilene e Bruno, nós fomos de carro, fomos até Brasília. A outra equipe foi de avião, pastor André, pastora Cláudia, minha mãe, e chegamos lá, participamos de um culto abençoadíssimo na igreja do pastor Saulo. Minúcia e Juliana foram depois de avião também, e tivemos lá, e fomos lá no Congresso Nacional.
Participamos do culto lá na igreja do pastor Saulo, que foi uma bênção, gente. O pastor Murilo pregou, e nós vamos trazer ele aqui, porque ele precisa dar uma palavra aqui para a igreja e abençoar a gente. O homem está voando baixo, é uma bênção. Mas enfim, o que eu quero falar? Nós estivemos lá dentro do Congresso Nacional, entramos lá dentro, fizemos uma rodinha e oramos, e profetizamos, e decretamos o reino de Deus sendo estabelecido sobre aqueles deputados, sobre os senadores, sobre os ministros. Repreendemos a capetada, botamos a capetada para correr, e em nome de Jesus nos prostramos ali, e pedimos perdão pelos pecados, pelos erros. Foi um momento muito poderoso e gostoso. E quando a gente entra numa dimensão dessa, ô Rafa, as fotos estão no jeito aí? Não é essa não, a do monte. Hã? Tá. Quando a gente entra nessa dimensão, quando a gente começa a entender a grandeza do reino de Deus, o que é você estar, o que está em jogo, sabe? São coisas tão grandes, tão poderosas. O reino de Deus é algo tão precioso. E a gente estava lá no Mover na Ação Brasil, que foi esse evento, com grandes líderes na nação brasileira. E o presidente Bolsonaro esteve ali, e nós oramos por ele, impusemos as mãos, a pastora Zinete orou, foi o apóstolo Márcio Valadão que orou por ele. Cara, e se sente um mover de Deus, E eu estava compartilhando com o pastor Rogério Minúcio e com o Alex, parece que tudo o resto perde o valor. Sabe, a gente fica tão satisfeito da glória de Deus, da presença de Deus, que tudo o resto perde o valor. A gente perde o Alex, gente, ele não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar, fala assim, não, estou colocando meus filhos para trabalhar, estou colocando o Ricardo para trabalhar, agora eu só quero, vai ter encontro lá em Mutum, eu quero ir, não estou dentro, vamos organizar uma caravana para Israel, estou dentro, está assim, está fominha, parece que tudo perde valor. Você consegue entender, queridos? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Cara, nós fomos num lugar lá em Brasília que tinha uma tendinha, e provavelmente meu pai vai falar sobre isso, mas a gente não queria sair dali, a gente só queria ficar ali adorando a Deus, cara. Que presença de Deus gostosa, que unção, que vontade de ficar ali. E por que eu estou falando isso? Porque o reino de Deus, quando você deixa o reino de Deus entrar dentro de você, você achou um tesouro inesgotável. Tudo perde valor. Esse texto fala que as pessoas vendiam tudo que tinham para comprar aquele terreno, porque aquele terreno era aquilo de mais precioso que ele tinha. Uma pessoa que achou uma boa pérola. Quando você acha o reino de Deus, quando você realmente se abra para o Espírito Santo entrar dentro de você, transformar a tua vida, transformar o teu caráter, cara, não tem nada mais precioso, mais valoroso do que você ter o próprio Espírito Santo dentro do teu coração. Isso te preenche, nada mais te alimenta, nada mais te sacia, nada mais. A presença de Deus é aquilo de mais precioso que a gente pode ter. Amém? Eu queria compartilhar isso com vocês. Deu para botar a foto aí, Rafa? Não? Então depois nós colocamos. Assim, momento de dízimo e oferta, sabe? É importante a gente estar de acordo com os mandamentos de Deus. E a Bíblia fala para a gente trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Sabe? Que você priorize o reino dEle, que você priorize ser obediente a Ele, porque tudo mais Ele fará. Olha essa galera aí, ó. Apaga a luz, por favor. Passa outra. Outra. Cadê o videozinho? Não tem um videozinho aí? Galera, esse pessoal aí, esses jovens, eles foram ontem para o monte, meia-noite, e ficaram até a escola dominical, vieram direto para a escola dominical, atravessaram a madrugada inteira
orando, louvando e adorando a Deus. Pensa, vê se tem tesouro mais precioso do que isso. Eu levar meu filho para uma vigília, para ele ficar a noite inteira orando e adorando a Deus. Quantos pais estão desesperados com o filho na boca de droga, em depressão, triste, na bandidade, bêbado. Meu filho estava lá, 4 horas da manhã, de mãos erguidas, adorando a Deus. Cara, tem tesouro mais precioso do que isso? Tem tesouro mais precioso do que isso? Sabe, Maria escolheu a boa parte, ela estava lá aos pés de Jesus. Marta estava agitada, não, mas Maria estava lá, ó, bebendo. Eu quero te desafiar a dar esse valor que o reino de Deus merece na tua vida, que ele seja prioridade na tua vida. Posso ouvir um amém? Traga o teu dízimo e a oferta, se você veio preparado para isso, em nome de Jesus. Eita glória! A madrugada inteira esse povo queimando por Jesus. Glória a Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. As crianças venham para frente, por favor, rapidinho. Glória a Deus. Criançada abençoada, estenda a tua mão para cá, vamos orar e abençoar essas crianças. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar plantando sementes no coração dessas crianças. Abençoa os professores, abençoa em nome de Jesus cada criança, que o coração delas estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar todos os pastores aqui à frente, por favor, e nós vamos convidar Luiz Carlos de Almeida e Aline Regina Martins. Nós vamos consagrar a princesa Alice Martins Said. É Said mesmo? Eita glória. E nós vamos consagrar também o Isaac da Cruz. Cadê os pais? Venham para cá, por favor. Cadê o Isaac? Eita glória. Cadê a família? Cadê o Elcio, Estela? Nós vamos consagrar também o Isaac da Cruz Morelli. Olha o nome desse menino, Isaac da Cruz Morelli, filho de Silvana e Isaías. O pai é Isaías, o filho é Isaac da Cruz. O negócio está profético ali, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar essas crianças. Fechei.
Ela está encantada com a Luísa. Oi, Ação. Vamos orar, vem cá, pai. Estenda a tua mão para cá, querido, vamos orar por eles, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos entregar a vida do Isaac diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito familiar. Em nome de Jesus, todo direito e toda legalidade que o reino das trevas tenha sobre o Isaac, nós cancelamos agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós decretamos que a bênção do Deus vivo esteja sobre essa criança. Em nome de Jesus, Pai, que onde ele andar, onde ele entrar, que as portas se abram. Em nome de Jesus, por onde ele passar, que o reino de Deus, que a glória de Deus invada o coração e a vida do Isaac, Pai. Nós consagramos, santificamos, em nome de Jesus, decretamos que o Isaac pertence a Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém. 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 Está consagrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Depois nós vamos fazer um certificadinho para ele também, tá bom? Posso pegá-la? Mames. Glória a Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda tua mão para cá, gente. Pai amado, obrigado, Pai, por essa criança tão linda, Deus. Alice, em nome de Jesus, Deus, nós também queremos colocar essa criança diante do teu altar, Pai. Deus, Pai, tua palavra fala que o Senhor abençoaria até 1000 gerações daqueles que te amam. Nós sabemos dessa família, Pai, que tem nos acompanhado nessa igreja desde os primórdios. Uma família que tem te servido, que tem te seguido, Pai. Então, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre a Alice. Pai, em nome de Jesus, que por onde ela passar, Deus, que os teus anjos, a tua presença vá na frente. Que o Senhor possa estar protegendo, guardando ela, livrando ela de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que os teus anjos possam acampar ao redor da Alice, protegendo e guardando ela de toda investida do maligno, em nome de Jesus. E se existe alguma legalidade com o reino das trevas, nós desfazemos agora, na autoridade de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Nós ordenamos: todo principado e potestade caia por terra, todo dardo inflamado do maligno caia por terra. A partir de hoje, essa criança pertence a Jesus Cristo, e em nome de Jesus nós consagramos e entregamos a Alice ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Segura. Segura. Tira a foto aí. Glória a Deus. Agora aos pais, enquanto vocês estão tirando foto aí, vocês me escutam. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Então existe uma responsabilidade a cada pai de estar conduzindo essas crianças no caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Apóstolo. Esse homem, gente, é um grande homem de Deus. O reino dos céus se abalam quando ele fala. Quando ele fala, existe um decreto que anjos e demônios respeitam. Então vamos orar e vamos abençoá-lo mais uma vez, para que o fluir de Deus aconteça através da vida dele. Amém? Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de ser filho desse grande homem de Deus. Pai, muito obrigado por
por essa igreja, por 30 anos desse ministério, tantos frutos, tantas vidas salvas. E nós vemos sementes que outrora eram apenas sementes, e hoje são árvores frondosas, cheias de frutos. Pai, muito obrigado por toda essa trajetória linda que o Senhor efetuou na vida do meu pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esvazie ele dele mesmo, que o Senhor arranque todo pensamento carnal, mundano, terreno, e que o Senhor tome posse dele, que o Senhor se apodere dele em nome de Jesus, e o use como um instrumento poderoso para falar à tua noiva, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Marcos Minari aqui, a Jane, a Duda, o João. Sobe rapidinho aqui, por favor. Amados, enquanto eles sobem, deixa eu contar uma notícia boa para vocês. Não é só tão boa, como é uma notícia bonita. Talvez vocês não saibam, mas eu e a Márcia moramos em Olímpia durante 10 anos. E nós frequentávamos a igreja metodista e aprendemos muito lá, fomos professores de escola dominical lá. E tinha uma senhora que tinha 8 filhos. E ela não faltava na escola dominical, nos cultos. E ela entrava com aquela fileirinha de 8 filhos. Entre eles, um garotinho levado que dava muito trabalho, chamado Marcos Minari. Era uma mulher muito linda. O cabelo dela eram longos, eram mais ou menos avermelhados, mas era cor natural, porque era uma mulher simples. Ela não tinha a beleza dos cabelos, de um shampoo rico, ou de um condicionador, ou de uma maquiagem, mas a pele dela era até um pouco rude pelo trabalho, pelo sol, porque era uma mulher valente, uma mulher guerreira. 8 filhos, mas não faltava na escola dominical. E os filhos tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E hoje a gente tem o privilégio de ter o pastor Marcos. Hoje não, já faz muitos anos, né? Desde aquela época, 40 anos atrás ou mais. E ele é pastor da igreja lá de Olímpia e tem nos honrado muito. E ele, de uma forma esportiva, com o filho na rodovia, andando de bicicleta, teve um acidente lá, ele capotou na bicicleta e se ralou, parece que trincou a clavícula, corre o risco de fazer uma cirurgia, foi muito sério, o tombo, foi hospitalizado e talvez tenha uma cirurgia marcada para esses dias. Ele pediu que ele queria vir aqui em Olímpia para eu orar por ele, em Barretos. E nós já oramos por ele. Mas de repente eu falei, olha, seria muito importante que a igreja orasse também por você. Então, queridos, nós vamos pedir para a pastora Juliana, ela está aí? Sobe aqui rapidinho. Nós vamos orar pelo pastor Marcos. Ele veio até aqui, isso é uma demonstração de fé, que Deus pode curá-lo e talvez nem precise de cirurgia. Então, se você puder ficar de pé um pouquinho, a pastora Juliana vai orar, você concorda com ele, e nós vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Miroso, suba aqui também, por favor. Amém. Todos estendam as mãos para cá. Das tuas mãos, elas são abençoadoras. E o Senhor abre a minha visão, tem tochas de fogo sobre a sua mão. É como que se do alto dos céus, é como não é, está ligando assim, vindo do céu através da sua vida. E no momento que você abrir a sua boca, você vai estar orando e intercedendo. Ele vai estar sendo curado. E os seus familiares também estarão sendo curados. A sua vida também estará sendo curada. Quer seja financeiramente, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente. Porque quando nós oramos uns pelos outros, quando nós trabalhamos em favor do reino, o Senhor trabalha ao nosso favor. Então abra a tua boca e comece a orar pela vida do pastor Marcos Minari. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor a cura.
Nós clamamos ao Senhor que venha o teu reino sobre a vida dele, que faça a tua vontade sobre a vida dele. Senhor Jesus, nós não sabemos o porquê, mas tu sabes. Deus, hoje ele está aqui diante do Senhor, e a tua igreja de mãos estendidas estão profetizando bênção sobre a vida dele. Senhor, que venha o teu reino, que faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Senhor, a tua palavra diz que nós estenderíamos as mãos para os enfermos e eles seriam curados, e como um ato de fé, nós estamos orando pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Marcos Minari, e nós clamamos a cura do Senhor. Nós concordamos com a oração apostólica já feita pela vida dele, e nós ligamos no céu a cura, a restauração, os sonhos, os projetos, as maravilhas, o profetizar da tua igreja. Nós ligamos nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor Deus, a glória, a ti, Senhor Deus, o louvor, a adoração e a exaltação. Cura, restaura, liberta, faz, refaz, novo, vaso novo, vinho novo, vaso novo, vinho novo, em nome de Jesus. A ti, Senhor Jesus, a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Nós já te agradecemos por esse fogo, por essa cura, por essa restauração na vida do pastor Marcos e na vida de cada um aqui com as mãos estendidas. Em nome de Jesus, que a cura do Senhor esteja passando em cada casa, aqui e nos canais de comunicações também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vaza. Vai com Deus, está curado em nome de Jesus. Aleluia. Amado, eu vou te mostrar através de um vídeo que é curtinho, 7, 8 minutos, que o nosso Deus é tão grande, que te permite sonhar grande, pensar grande, ser um cristão grande. Esse é o nosso propósito. Então apaga todas as luzes, por favor, e solta o vídeo rapidinho. Com certeza está até doendo nos teus ouvidos ouvir esse erro grave de português, que Deus é mais grande, é mais maior. Mas nós vamos te mostrar nesse vídeo, nesse texto, nessas imagens, que o nosso Deus é muito maior do que só dizer que Ele é maior. Maior é muito pouco, Ele é mais maior. Falar que Ele é grande, do tamanho do universo e tudo que Ele fez, inclusive você, é muito pouco, é quase ofensivo. Então, me permitam esse erro de português. Deus é mais grande, Ele é mais maior, e eu vou te provar isso pela ciência. Então, observe o que nós vamos mostrar para você. Primeiro, eu quero que você relembre que Deus fez os céus e a terra e tudo que neles há. Os planetas, as galáxias estão na mão dEle. Ele dá nome para as estrelas, Ele coordena tudo, Ele é grande, poderoso, Ele é mais grande do que você imagina ou pode. Eu sei que você está até achando estranho esse termo, mas eu vou te mostrar que Ele é mais grande, porque o mundo está nas mãos dEle. Observe que a Terra, você imagina, você pensa que você está paradinho, mas em 24 horas que a Terra no Equador gira em torno do seu próprio eixo, nós estamos numa velocidade de 1.700 km por hora. Ou seja, não tem nenhum avião que dê essa velocidade. 1.700 km por hora, você está girando em torno do seu eixo. Mas não é só. Vamos lembrar que a Terra gira em torno do Sol. E a extensão que a Terra percorre durante 365 dias são 940 milhões de quilômetros, numa velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Ou seja, você, além de girar no eixo da Terra, você está girando no eixo do Sol. Demora 365 dias, o que faz as 4 estações, e você está indo numa velocidade de 108 mil quilômetros por hora. E nessa velocidade tão grande, ainda se demora 365 dias para fazer uma órbita completa. Isso no mínimo é maravilhoso.
todo o universo, as galáxias, o planeta Terra, está nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos permite dizer que o nosso Deus é muito maior que isso. E quero lembrar também que o Sol está viajando numa velocidade muito grande para o centro da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia e tem milhões de galáxias. A nossa Via Láctea é a nossa galáxia. E o Sol demora 225 milhões de anos para completar uma órbita completa. E ele vai numa velocidade de 870 km por hora. Isto é uma maravilha. Isso é inacreditável. Demora, sim, 225 milhões para ele dar o percurso, uma órbita completa na Via Láctea. Ou seja, nada é parado. Você está girando no Equador, pelo eixo da Terra, você está girando ao redor do Sol, o Sol e todo o sistema solar está caminhando para a Via Láctea numa velocidade altíssima, de 871 km por hora. E demora 225 milhões de anos para fazer a órbita completa na Via Láctea. Eu espero que você viva tudo isso para concordar comigo. Mas notem que, então, o universo é tão grande e o poder de Deus é tão grande que nós temos que admitir e suportar este erro grave de português, que Deus é mais grande, Deus é maior. Então existe todo um movimento dinâmico dos planetas, do cosmos, do universo, das galáxias, e tudo no controle de Deus. E nós não temos a mínima condição de ter esse entendimento. Observe que a Terra girando, o Sol girando, as galáxias girando, nós, seres humanos, nós estamos numa velocidade incrível de 800 km por segundo. Se você fizer uma matemática, juntando as velocidades que nós falamos aqui, e é muito simples. Se você duvida do que nós estamos falando, vai lá no professor Google ou pergunta para os astrônomos e você vai verificar que nós estamos a 850 km por segundo numa velocidade, por segundo, não é por hora. Incrível! Isso nos permite suportar o erro de português, que o nosso Deus é mais grande, nosso Deus é maior. Agora, observem que nós temos que ter um cálculo melhor de medidas, porque aqui na Terra a gente mede por metro, por milha, por quilômetro, são unidades que na escola você aprendeu a mensurar distâncias. Agora, o universo, as distâncias são tão grandes que os astrônomos inventaram uma medida chamada anos-luz. E para você entender o que é anos-luz, eu preciso que você preste bem atenção. Imagina não, a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Eu quero que você entenda, pense o que é 300 mil km por segundo. Ou seja, a luz demora para caminhar 300 mil km apenas um segundo. Agora você quer saber por minuto, você multiplica por 60. Você quer saber por hora, você multiplica por mais 60. Você quer saber por dia, você multiplica por 24 horas. Você quer saber por ano, você multiplica por 365 dias. Então, você vai chegar numa distância do que o que significa anos-luz. Ou seja, é o espaço que a luz percorre durante um ano. É muito grande. Agora, esse espaço muito grande, olha, todos os espaços são muitos anos-luz. Nós temos aqui perto de nós a vizinha galáxia, é chamada Andrômeda. Os astrônomos aí, até de olho nu, porque ela está muito perto de nós. Ela é tão grande que a gente enxerga aqui do planeta Terra, essa galáxia chamada Andrômeda. Mas ela está a milhões de anos-luz distante de nós. Ela está muito longe e a nossa mente, ela não consegue entender. Dá 2,54 milhões de anos-luz, Andrômeda, longe de nós. E a vizinha é a mais perto. Então eu posso dizer que o nosso Deus é muito grande, é mais grande do que a gente imagina. Isso nos permite fazer uma mensuração um pouco maior. Talvez você pergunte, quantas estrelas tem
no universo? Já fizeram essa pergunta? Mas notem que cada galáxia tem 100 milhões de estrelas. E nós temos 100 milhões de galáxias. Vou repetir, 100 milhões de galáxias, cada um com 100 milhões de estrelas. Isso nos permite fazer uma conta. Você vai multiplicar os 100 milhões, produz 100 milhões, e você vai ter um número que eu nem sei falar. É o número 1, seguido por 21 zeros. Você não consegue imaginar, nem eu. Ou seja, nosso conhecimento, nosso entendimento é muito aquém da grandeza. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, mas não é só o pensamento. É o poderio, a graça, a misericórdia, o amor de Deus é maravilhoso. Olha, vocês vão me perdoar, mas eu insisto, o nosso Deus é mais grande. O nosso Deus é maior. Notem que este laranjão que você está vendo aqui atrás de mim, ele está numa proporção correta com os planetas. Ele é o Sol. O Sol é uma estrela. E o nosso Sol, que ele é enorme, ele é 1.300 vezes maior que a Terra. Ele é relativamente pequeno perto das outras estrelas. Relembrando que o Sol é uma estrela, toda estrela é um Sol. Então, observe que junto com esse laranjão que representa o Sol, matematicamente proporcional, tem os planetinhas que você está vendo aqui. E esse pontinho pequenininho, se você observar bem, é a Terra. Se o Sol, que é pequeno, perto das galáxias, e a Terra é esse pontinho, a pergunta que eu faço para você, qual é o teu tamanho? Nós somos muito pequenos. Tão pequeno que nos permite errar com alegria e dizer o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais grande. Então, eu quero desejar a você o entendimento que o universo não tem paredes. Ou seja, você caminha 1 bilhão de anos-luz nessa reta, ou nessa, você não conta paredes. E o nosso entendimento não consegue entender como que o universo não pode ter paredes. E nós aprendemos lá nas aulas de geografia que ele é infinito. Mas isso nos permite também pensar na vida eterna, que também não acaba mais, que não tem paredes, que não tem fim, são semelhantes. Se você não entende a grandeza do universo, a grandeza da vida eterna, você vai ter dificuldade também. Mas eu quero que você pense, que você deixe esse Deus grandioso, que é dono do universo, que tem o universo nas mãos, ser dono da tua vida. E as coisas mudam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só dizer que ele é grande é muito pouco. Me permitam insistir que ele é mais grande. Agora, diante de um Deus tão grande, você não pode ser um cristão grande. Você tem que ser um cristão mais grande também. Esse é o propósito desse culto. Estou esperando só o computador. Eu quero que você veja esse versículo que está em João 15, 7, que é uma grande revelação. É uma grande oportunidade para você crescer mais se você entender a grandeza disso daí. É um desperdício não ter esse entendimento. É um documento de Jesus. Ele disse, não é essa igreja, não é um pastor, não é um filósofo, não é um poeta, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados, isso é maravilhoso. É uma oportunidade tremenda. Não sei, os mais velhos, talvez vocês lembram da mobilete. Quando meus filhos eram pequenos, eles tinham uma mobilete, e eu andava também nessa mobilete, era terrível. É uma bicicletinha motorizada, tinha que pedalar, daí ela pegava, você andava 2 metros, ela afogava, você tinha que pedalar de novo, alguém empurrava, era terrível. O Murilo e o Leonardo iam na escola de mobilete. Às vezes eu penso que nós, do ponto de vista espiritual, nós temos 100 Ferraris na garagem e estamos andando espiritualmente de mobilete, ou de bicicleta, ou a pé.
não usufruindo desse documento de Jesus. Ou seja, se ele permanecer em você, as palavras dele permanecer em você, você nele, você pode pedir o que você quiser. É isso que está escrito, você pode ler 10 vezes e não tem outro entendimento. Há poder, há uma decisão sábia no entendimento desse versículo que está na videira verdadeira, e você conhece bem este versículo. Então eu quero que você veja que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, ela também foi dirigida a Joel. Você pegar o livro de Miqueias, está escrito, palavra do Senhor dirigida a Miqueias. Daí você pega a Sofonias, é a mesma coisa. Palavra do Senhor dirigida a Zacarias. Palavra do Senhor dirigida a Ageu. Todos os livros têm esse versículo. Palavra do Senhor dirigida a João. Agora, eu queria o teu entendimento que hoje a palavra está sendo dirigida para você. Amém? Então eu queria que você prestasse bem atenção, porque a gente ignorar, não usufruir do poder da palavra, olha, eu posso afirmar que é mediocridade. E nós não somos medíocres, nós somos sábios, somos inteligentes. Então você não pode ignorar o poder disso daí. Eu queria te lembrar que Elias estava talvez semelhante a você. Elias estava desanimado. Elias foi um grande profeta. Ele estava escondido na caverna. Ele estava assim, olha, com muitas frustrações. Ele estava, na verdade, estava desanimado. E de repente ele levou um pito do Senhor, né? E Deus falou, Elias, para de murmurar, sai dessa caverna. Você não está sozinho não, tem muita gente boa por aí. E você está tão desanimado que eu vou colocar Eliseu no teu lugar. Você vai ungir Eliseu no teu lugar. Não foi assim que Deus falou? Mas, queridos, se você não sair da caverna, não entender o poder, a graça de Deus disponível para você, tudo aquilo que o Leonardo falou, esse mover de Deus em Brasília, aqui no monte, quanta coisa Deus tem feito. E então o meu propósito hoje é que você seja maior do que você é, porque você é maior, você é grande. Mas me perdoem os que estão assistindo, eu quero admitir esse erro de português. Nós temos que ser mais grande, nós temos que ser maior, porque nós temos um Deus mais maior, e nós não podemos ficar que nem Elias murmurando lá. Quanta coisa boa Deus fez com Elias, olha, milagres, aquela batalha com o Deus Baal, com os 850 adoradores de Baal, que ele venceu a todos. Você conhece a história. Então nós não podemos ser dessa forma. Quem tem um Deus de poder e graça não pode ficar desanimado. Então eu queria que essa palavra fosse para você. Mexa-se, levanta da tua cadeira, do teu desânimo, sai da caverna. Nós temos um Deus grande, nós podemos pensar grande, sonhar grande, podemos andar com velocidades grandes, nós podemos profetizar e sair na graça do Senhor, porque Ele é o pastor nosso, nós somos a igreja dEle, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então há poder nisso, há glória, há disponibilidade. Ele não morreu na cruz em vão e nem precisa morrer na cruz de novo, porque Ele já fez uma grande obra. Quero lembrar que Moisés não tinha nada condições para liberar o povo do cativo do Egito. E ele resmungou muito com Deus, falou, não, Senhor, manda o pastor André Ribeiro, que ele fala bonito, eu não sei falar, eu sou gago, manda lá o Marco Minari, lá de Olímpia, eu não sirvo, não. E Deus falou, não, é você mesmo, usa o cajado que você tem na mão, e você conhece a história. Gideão foi a mesma coisa, Gideão não tinha nada. Gideão falou, Senhor, eu libertar o povo cativo dos gibeonitas? Não, Senhor, olha, eu sou o mais pobre da tribo de Manassés, o menor da minha tribo, manda outro. Jeremias reclamou também, falou, Senhor, olha, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança. Deus deu um pito nele, falou, não diga que você passa uma criança, porque eu te farei profeta entre as nações. Lê no livro de Jeremias, você vai ver isso aí. Mesma coisa, Pedro, ele era ignorante, essa é a palavra certa. Ele era indouto em palavra, diz a Bíblia, só entendia de pesca. E de repente ele batizou 5.000, 3.000, e quanta coisa Deus fez com Pedro. José, escravo, passou a ser governador do Egito. Daniel tinha um espírito excelente nele, ele estava na Babilônia, e você conhece a história de Daniel.
também não tinham nada, esses homens. Agora, observe que você está melhor do que eles. Você está em condições melhor que Moisés. Você está melhor que Gideão. Você está melhor que Jeremias. Porque você tem uma igreja e um mover de Deus. E tem um pastor de excelência chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aqui dentro tem um rio que flui de água viva. Deus escolheu essa igreja e colocou você aqui nela. Então você tem tudo. Você não pode ficar fora desse mover de Deus, que às vezes nós estamos pedindo avivamento. Querido, você está atrasado. O avivamento já chegou. As igrejas estão lotadas. Olha o que aconteceu lá em Brasília, é uma loucura. Olha, o presidente estava lá, a Michele Bolsonaro estava dançando lá, com alegria. Gente de todos os estados adorando ao Senhor. Então você não pode ficar de fora. Você tem que ser um crente mais grande, mais maior. Me perdoem o erro novamente. E agora eu quero começar a minha pregação para que você entenda. E Lucas 5:3, você conhece uma passagem que Jesus estava sendo apertado pelo público, porque onde ele ia aquela multidão, e não tinha, às vezes, uma situação confortável dele falar, ensinar. Então ele pede emprestado um barquinho, falou para o Pedro ali, viu alguns barcos, estavam lavando a rede, e falou, empresta o teu barco. Então está escrito, entrando em um dos barcos, que era do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Agora, me acompanhe o raciocínio. Às vezes eu viajo longe, eu entendo um pouquinho de barco, de pescaria, nós já gostamos de pescar, e aquele barco do Pedro, ele não devia ser um barco pequeno, porque era o sustento deles, eles iam no mar, e devia ser um barco, ele devia ter uma poita, ou uma âncora, segurando aquele barco. Então eu acredito que o Simão Pedro pôs Jesus ali, e foi junto, porque Jesus não poderia remar, tirar a poita, empurrar o barco ali da areia, e eu acho que Simão foi junto, e ele ficou bebendo ali, recebendo, mesmo que não tenha ido junto, mas ele estava ali na multidão, né? E você conhece a história, não quero me demorar, né? Mas observem que ali aconteceu algo muito especial. Quando Jesus falou para eles, estou resumindo, logicamente, pulando alguns versículos, mas Jesus falou assim, depois da pregação, falou, afasta teu barco, vai ao largo e joga as redes. Pedro falou assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, eu quero repetir esse pedacinho, porque ele tem uma profundidade, que eu queria que você entendesse isso para a tua vida. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. E eles foram, mas observem que ele estava cansado. Ele disse assim, trabalhado toda a noite. Não sei se algum dia você já trabalhou toda a noite. Se você já foi garçom, se você foi guarda noturno, ou se você foi na vigília junto com Moisés, com Davi e os jovens, mas no outro dia você fica cansado. Eu imagino que, igual, talvez você, nosso Pedro, ele tinha preocupações financeiras, ele não estava trabalhando porque ele gosta, ele precisava pescar para pagar as dívidas dele, o compromisso, o pão de cada dia, e de repente ele está cansado e não tem dinheiro. Então a situação dele talvez fosse muito semelhante à de alguns aqui, e nós às vezes estamos cansados como Pedro, e ficamos frustrados com os resultados como Pedro, porque com certeza quem trabalhou a noite inteira não pegou nada, ele era pescador, ele estava em maus lençóis, estava preocupado, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eu estou pulando no versículo, porque na realidade ele jogou a rede, e tinha tanto peixe, que chamou outro barco. Então vieram 2 barcos, aí você está falando que ambos os barcos, e os 2 barcos encheram tanto que estava quase a irem a pique, a afundar de tanto peixe. Como eu sou muito de imaginação,
Eu já fiz a conta, 2 barcos cheios de peixe, quantos pesos daria, quantos quilos daria, imaginei o preço de hoje, cheguei à conclusão que no mínimo tinha 30 a 50 mil reais de peixe. Então foi uma pesca maravilhosa, e talvez com 30 mil ele ia pagar as dívidas, as preocupações, e então ele podia até ficar feliz. Mas o que é mais interessante é que, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então viaja comigo, vamos lá na realidade. Tinha um barco cheio de peixe, e quem sabe, entende disso, sabe que tem que tirar a barrigada, tem que tirar as vísceras, tem que fazer limpeza, tem que tirar a escama, tem que comprar gelo, tem que ter um frete para alguém levar esse peixe para algum lugar, tem que imaginar ligar para o cidadão, né? Mandar um zap lá para o cidadão: você quer comprar peixe? Eu estou com tantos quilos de salmão aqui, de robalo. Não. Quando Jesus chamou Pedro, observem bem, é aquilo que o Leonardo falou do Alex e de outros que querem buscar Deus. E Pedro deixou tudo. Não está escrito aqui que ele levou no entreposto, no Ceasa. Não, ele deixando tudo, o seguiram. Isso é uma maravilha. Eu acho que há sabedoria nisso, porque a graça, a presença de Deus é muito mais importante que $1 milhão, que $1 milhão de peixes e coisa assim. Agora, hoje, a palavra do Senhor é dirigida a você. O que queres que eu te faça? Foi essa pergunta que aquele cego, conversando com Jesus, Jesus fez para o cego: o que queres que eu te faça? Logicamente, ele falou que eu veja, mas me parece que diante desse poder de Deus, da graça de Deus, ele está perguntando para cada um de vocês: o que queres que eu te faça? Ou seja, o que é que você precisa? Qual a tua necessidade? Porque Deus é um Deus provedor. Ele supre, Ele traz soluções. Lembra do primeiro versículo que nós colocamos aqui? Se você permanecer em Cristo, Ele permanecer em você, você pede o que você quiser e será feito. Você já sabe que tudo é possível ao que crê. Então, o que você precisa? Talvez fosse bom você colocar diante de Deus aquilo que você quer que Deus faça para você. Hoje é dia de você lançar rede. Lança baseado na palavra de Deus. Você prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta. Dependa, usufrua da graça de Deus, das promessas do Senhor, que são muito ricas. Senão é um desperdício as promessas do Senhor na tua vida, disponíveis em um contrato de Deus, e você não usufrui disso. Observem que o Salmo 91 é mais ou menos isso. Se você está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansa à sombra do Onipotente, tem um monte de características, de qualidades, de promessas que você quer. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegar à tua tenda. Ele dá as ordens aos teus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, sendo atingido. Quanta coisa boa tem ali. Na tua angústia eu estarei com você, diz o Salmo 91. E te mostrarei, darei longevidade e te mostrarei a salvação. Salmo 91 é outra promessa do Senhor que nós não podemos esquecer dela. É mediocridade não usufruir dessa promessa do Senhor. Então eu te convido, a habitar no esconderijo do Altíssimo com mais frequência e descansar na sombra do Onipotente também. O Leonardo, meu filho, comprou uma rede muito grande, de 100 metros. E ela faz 1 ano que não pega nenhum peixe. Uma razão simples: ela está guardada. A gente não tem usado. Você tem uma rede cheia da palavra de Deus. Se você não usa, é a mesma coisa. Lembra que Jonas, ele não quis ir para Nínive. Ele não quis lançar as redes sobre Nínive. E a Bíblia diz que o lançaram ao mar. Se você não conhece a história de Jonas, vai lá no livro de Jonas e lê. É aquele da baleia, que foi engolido pela baleia. A Bíblia fala um peixe, A gente interpreta que seja uma baleia, mas pode ser um peixe também. Eu acho que Jonas entrou numa fria muito grande. Eu sou biólogo, entendo um pouquinho. Eu acho que você já vomitou, talvez alguma vez. E aquele gosto de vômito ruim, que é um negócio azedo, vem lá do estômago.
porque ela tem suco gástrico, ela tem coisa fermentada. Olha, a baleia, ela come sardinha, ela come outros crustáceos, ela come algas. Então, aquela barriga enorme da baleia devia ter muita coisa podre, fermentada. E o Jonas ficou rolando ali, a baleia ia para baixo, ele rolava para baixo. A baleia subia para respirar, ele rolava para trás, no escuro. E alga no nariz, e aquele negócio, aquele cheiro, que coisa terrível foi Jonas. Até que ele foi Nínive. Eu não gostaria que os senhores fizessem a vontade do Senhor, indo na barriga da baleia, sendo jogados ao mar, porque se não é pelo amor, é pela dor. Os senhores conhecem essa passagem? O lançar das redes sob a palavra de Deus traz peixes, mas traz também curas, traz sucesso, traz libertação, traz transformação, traz paz, traz alegria, traz domínio próprio, traz mansidão. Olha, nós precisamos lançar as redes sob a palavra do Senhor. Então, a tônica nessa noite é: sob a palavra, lance a rede. Tenha a palavra do Senhor, porque Pedro falou: sob a tua palavra lançarei a rede. E a palavra do Senhor, ela é recheada de promessas de grandeza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais ele fará. O profeta disse assim, vai e diz a este povo, Deus falou para o profeta: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Isso está em Isaías 6:9, Estamos vivendo um novo tempo na história. Eu queria que você percebesse, aquilo que o Leonardo falou é verdade. Nós estamos vivendo um mover de Deus. Quem veio aqui domingo na Páscoa há de concordar comigo que aquilo não foi natural. A graça de Deus inundou. Deus deu uma sabedoria, uma unção para o Leonardo. Ele resumiu toda a história da Páscoa em 1 hora, menos que isso. E olha, e depois disso, o trabalho, antes e depois, foi maravilhoso. O domingo de Páscoa foi sem precedentes, foi maravilhoso. E olha, quem veio na conferência missionária também sabe que foi um mover de Deus. Quem veio naquele conjunto de renovo também, no encontro também. No próximo final de semana nós temos 24 de adoração. E depois tem batismo. Olha, vai ser um mover de Deus tremendo. Então nós estamos vivendo um novo tempo. E você não percebe. Então, eu quero que você entenda que nós temos que aproveitar as oportunidades, como está escrito em Colossenses 4:5. O apóstolo Paulo falou: aproveitar as oportunidades. Querido, tem um rio que flui de água viva. Você pode entrar nele ou ficar do lado. Mas a graça, amor, a glória, a unção, há um grande mover de Deus que você precisa participar disso. Você não pode ficar de fora. Você não entende? Você não percebe, Tem tudo para ser um grande crente, mais crente, melhor. Então, a palavra-chave é aquilo que Jesus falou para você: ide, vai, lança as redes, prega o evangelho, seja feliz, usufrua da graça, do poder de Deus. E com certeza, Deus haverá de honrar o que está escrito na palavra. Quem entendeu diz amém? Muito bem. Meu amigo Rafa, como é que eu faço agora para a sequência de slides? Tem que você me socorrer aqui. Eu quero passar rapidinho alguns slides que o Leonardo já falou sobre Brasília. Aliás, eu queria convidar você a participar mais conosco, de sair dessa igreja de dentro para fora, como o profeta Saulo falou que esse é o momento que nós temos que viver, de dentro para fora. Nós tivemos em Brasília, olha, foi uma maravilha, uma delícia. Mês que vem nós estamos indo para o Maranhão. Vamos participar lá de um movimento missionário chamado Impacto no Maranhão, numa das cidades mais pobres do Brasil, uma das 8 cidades mais pobres do Brasil, chamado Várzea Grande. E em agosto nós estamos indo para a África. Olha, como? Tem imersão em São Paulo, nós estamos indo também, gostaria de convidar você. Então eu queria te convidar a ir mais. O tempo que você não era do nosso time, você ia ver Chitãozinho e Chororó lá em Goiânia,
Se assistiu o Corinthians lá no Maracanã, olha, e de repente, às vezes para você ir para São Paulo num congresso, você tem dificuldade. Então, esses jovens maravilhosos aí estiveram conosco, foram companheiros e foi muito bom. Se você perguntar para cada um deles, eles atestam documento que valeu a pena. Os mais velhos aqui lembram de um pastor doido. Esse de camisa amarela que você está vendo aí, ele esteve aqui há 27 anos atrás, talvez, e deitou no chão, pregou, falou, chorou, chamava Jesus de cheiroso, não sei se você lembra, era cheiroso para cá, cheiroso para cá. Ele ficou em casa hospedado, e nós encontramos ele em Brasília. Era um dos principais pregadores do evento da Ação Solução, e nós encontramos ele lá no mesmo hotel, abraçamos, tiramos fotografia. Como é que ele chama mesmo, Márcio? Bertelli, né? Judá Bertelli. E ele doido, continua doido, e olha, movimentou o congresso inteiro. Aí no meio de saia azul, a pastora Zenete, que unção, que poder, que graça, era quase palpável, né? E esse time poderoso junto. É interessante que eu fui lá com um dos objetivos de convidá-la para vir aqui, porque a pastora Zenete já deu curso de intercessão, ela é parceira nossa, né? E a Juliana e o pastor Minúcio, eles têm muito contato com eles. De vez em quando a Zenete chama-os para seminários lá em Belo Horizonte, na Igreja da Lagoinha, e eu queria trazê-la aqui por dia 13 de agosto. Aliás, marca na tua agenda, nós vamos fazer 30 anos, e vai ter uma festa maravilhosa aqui, e eu queria chamar a Zenete. E a hora que nós entramos no gabinete dela, que ela nos recebeu, tinha muita gente lá, né? E tinha um cidadão gravando um vídeo para ela. Ela estava gravando um vídeo para não sei quem, né? E de repente, ali espontaneamente, ela nos chamou, eu e a Márcia assim do lado, e ela continuou falando, né? E falando assim: olha, foi uma bênção, tal, mulheres, não sei o quê, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo desse evento, e a gente abraçado ali. E de repente acabou, né? Ela falou: muito obrigado, Deus abençoe você. O cara desligou. Eu falei: liga de novo. O cara levou um susto, né? Liga de novo. Cabelo branco, né? A gente pode falar isso, o cara obedeceu, porque é um veinho, né? Liga de novo e grava aí. Eu falei assim: ó, senhoras e senhores, vocês estão convidados para o dia 13 de agosto, a pastora Zenete vai estar lá em Barretos, você não pode faltar, porque ela, ela levou um susto. Glória a Deus. Muito bem. Nós tivemos, como o Leonardo falou, também no Palácio, no Congresso Nacional, e nós deitamos ali, nós oramos. Nós tivemos também no STF. Aliás, foi uma ideia genial dos céus, que Deus tocou no pastor André. Ele falou: ó, eu quero orar lá no STF, eu quero ir lá, né? E então nós fomos, oramos, abençoamos e falamos para a capetada toda: sai, em nome de Jesus, limpa, e com certeza Deus vai nos honrar. Nós tivemos também, nem sei como é que chama esse lugar lá dentro, e nós gravamos um áudio e nós declaramos, como é que chama, André? Congresso, né? Congresso Nacional. Esse é o lugar onde o presidente grava as mensagens lá, mas não tinha ninguém, então nós entramos lá, tomamos posse dos microfones e falamos: Satanás, fora daqui, né? Andamos embora tudo lá. A Márcia gravou também. E, queridos, aqui é uma foto dos milhares que estavam lá. Realmente foi um mover de Deus. A unção, a presença de Deus era quase palpável. E nós ajoelhamos ali, eu, a Márcia, o Léo, o André, todo mundo estava lá, e nós declaramos a soberania de Deus sobre a nação brasileira. Foram 72 horas de adoração. Aí está o nosso presidente, que esteve lá com a Michele, esposa dele, e de joelhos recebeu oração, e foi assim de excelência. E se vocês observarem essa mulher bonita aí, é a Márcia que está orando. Eu não sei se eu consigo reproduzir o vídeo aqui. Rafael, será que dá para reproduzir o vídeo? Ah, já está.
nós fomos muito honrados lá. Deus nos acompanha e nos honra. Pastor Murilo, quem vocês talvez não saibam todos, mas é o filho nosso, pastor lá de Nova Mutum. Ele ajudou a servir a ceia. O pastor Saulo, que esteve aqui, convidou Murilo para pregar na igreja dele. E nos honrou muito, que nós ficamos até constrangidos. Nos apresentou para o público como se nós fôssemos muito importantes e me chamou para orar pelo Murilo, falou muito bem de vocês, da igreja. E olha, encontramos muita gente conhecida. A Lídia, lá de Belo Horizonte, fez questão de tirar uma foto com a gente. E aí o Murilo pregando. E, enfim, foi realmente um mover de Deus. E diante desse mover, eu já estou encerrando, eu quero só lembrá-los, existe um rio disponível, um fluir de Deus, e você tem que entrar nesse rio. Você tem que ser não só melhor, você tem que ser mais melhor. Ser só bom é muito pouco, porque nós temos um Deus mais bom, então você tem que ser mais bom também. Eu desafio você a lançar as redes. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Você conhece aquela música Para Não Deixar de Lançar as Redes? E eu pedi que nossa amada pastora Josi fizesse um ato profético aqui também. E eu queria que você absorvesse esse novo tempo, esse mover de Deus. Leonardo, enquanto a Josi vem e a equipe de louvor que está atrasada já podia estar aqui, fala um pouquinho sobre o teu parecer lá de Brasília, porque nós temos alguns minutos e eu queria que você mostrasse o impacto realmente, a unção. Aliás, lá eles fizeram um protótipo de muitas coisas lá de Brasília, de Israel. Tudo que tem em Israel de simbolismo expressivo, eles fizeram uma maquete. Então fizeram lá também o túmulo cravado na rocha e colocaram lá uma cama só com lençol, porque ele ressuscitou. E nós entramos ali naquele túmulo vazio, e tinha gente orando, cantando, adorando ali dentro. Olha, desceu uma nuvem de glória. Nós tínhamos que sair correndo de lá, porque senão a gente ia ficar chorando lá dentro né? Então, Léo, conta aí. Eu quero realmente corroborar e concordar com tudo isso que meu pai falou. Eles têm, lá é uma igreja muito grande da Sara Nossa Terra, é o Hall Arena, e eles fizeram um lugar muito amplo assim, talvez dois dessa igreja assim, só para maquetes daquilo que é expressivo na Bíblia. Então tinha uma réplica, não era exata, mas uma réplica do tabernáculo. Tinha ali o átrio, o santo dos santos, o santo lugar, bacia de bronze, o altar de sacrifício, o altar de incenso, a arca da aliança, mesa de pães, o candelabro, toda aquela representatividade do tabernáculo. Você andava mais um pouquinho, tinha a tenda de Abraão, depois tinha a tenda de Sara, e ali um lagar, e o deserto. Aí eles fizeram em cima de uma montanhazinha o Calvário. Tinha as 3 cruzes em cima de uma montanha assim, o Calvário, com um pano vermelho representando o sangue de Jesus. Aí a gente andava mais um pouquinho, tinha o cenáculo. Você entrava dentro do cenáculo, tinha a mesa em formato de U, com a fotografia assim da Santa Ceia, Jesus e os discípulos tomando a Santa Ceia, representando o Espírito Santo ali naquele lugar. E ali a gente saía dali e tinha o sepulcro. O sepulcro era uma pedrona de pedra mesmo, uma bola de pedra que estava entreaberto, e era todo escavado na pedra mesmo, no granito, e a gente entrava dentro desse granito ali, e existia uma cama de pedra e um lençol branco em cima dessa cama de pedra, e ele tinha vencido a morte. Cara, aquilo ali, você entrava, e existia no centro de tudo isso, como é que chama? A sinagoga. Eram bancos de pedra,
né? Umas pedras que a gente sentava nesses bancos de pedra, e louvor e adoração 24 horas. Equipes de louvor ficavam adorando ali. Cara, você entrava nesse jardim, você não queria sair. Você não queria sair, um mover de Deus ali assim, ó. Olha, tem uma hora que eu entrei lá, o Minúcio estava lá chorando. Aí eu chorava junto. Aí o Alex vinha e babava comigo. E nós entrava e chorava. Aí tinha uma torre de oração também, né? Uma torre de oração. E nós viemos com isso ardendo no nosso coração. Nós queremos fazer uma réplica do tabernáculo lá na Estância Canaã. Nós vamos fazer o Calvário lá e vamos fazer um túmulo vazio também lá na Estância Canaã, em nome de Jesus. Mas escute, vou contar um testemunho rapidinho. Eu estava lá no evento e de repente a Ana Paula Valadão começou a cantar. E a hora que ela entrou, um monte de gente veio para frente com o celular para tirar foto, para ver e tal. E assim, eu não consegui quebrantar meu coração, sabe? Eu não estava sentindo Deus ali comigo, e o problema estava em mim. Não estava no evento, estava em mim. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá para o sepulcro vazio. Peguei o rumo assim, fui lá. Sozinho, ajoelhei lá dentro daquele sepulcro ali, com aquele lençol vazio, e comecei a falar com o papai, e comecei a chorar, e deixei uma pocinha de catarro ali no chão, só estava eu mesmo, fazia assim, ó, não tinha, ninguém estava vendo, sabe quando você limpa o dedo na pedra assim, ó? Rapaz, mas eu fiquei uma meia hora ali assim, ó. Eu desidratei. Cara, que delícia, que delícia. Que, sabe, a gente não troca isso por nada. Não tem nada mais gostoso, mais precioso do que você sentir o próprio Deus dentro do teu coração, assim, ó. Enfim, eu quero concordar com meu pai. Nós estamos vivendo um mover diferente, um mover de quebrantamento, de unção, de presença de Deus. Não fica de fora não, cara, não fica de fora não, sabe? Vem com a gente nesse mover, vem com a gente, sabe, nesse rio. Deixa o rio de Deus te levar, deixa o rio de Deus te conduzir, sabe? Entra nesse mover, cara, porque nada mais vale a pena, nada mais tem valor quando você vê o reino de Deus em movimento, quando você vê o Espírito Santo agindo através de você, por você. Tudo perde o valor, tudo perde a importância, porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aguenta aí, só mais uma coisa. Quando nós estávamos chegando lá na frente do Congresso Nacional, eu fui o primeiro a descer. E aí eu estava descendo aquela rampa enorme lá, né? E aí eu fui chegando e vendo o centro do governo nacional ali, ó, diante da gente. Cara, foi me dando um choro, foi me dando uma angústia, foi sendo gerado dentro do meu coração uma necessidade de, como brasileiro, como igreja, de eu pedir perdão para Deus por tudo que a nação brasileira tem feito. Cara, foi me dando uma angústia, eu já comecei a chorar. Eu fui chegando perto daquele lugar, e aí eu dobrei os joelhos ali no chão, e chorava e clamava: Deus, perdoa a gente, perdoa a gente. E aí vinha aquele versículo de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, então era eu, o culpado sou eu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O culpado somos nós, queridos. Se o Brasil está doente, não é por causa dos políticos, porque a chave está na mão da igreja. Se nós começarmos a queimar por Deus, se nós começarmos a transbordar do Espírito Santo, a impactar vidas, a resplandecer a glória de Deus na nossa geração, isso vai ser refletido lá no Congresso Nacional, isso vai ser refletido lá em Brasília, vai ser refletido nas pessoas que estão ao teu redor. Então nós precisamos colocar a boca no pó, orar, clamar pelo perdão de Deus, e grandes coisas Deus vai fazer nessa nação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
levou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Ao tempo pra tudo, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te Nós estamos encerrando, mas eu queria que você sentasse um minutinho. Eu queria chamar os nossos pastores e líderes todos que fizessem um círculo em volta da bandeira. Nós vamos orar pelo Brasil, pela nação brasileira. Dá uma recolhida só para não pisar. Glória a Deus. Muito pode, pela sua eficácia, a oração dos justos. Talvez, queridos, você não saiba, alguns não sabem, mas escuta rapidinho que eu vou falar. Abaixa só um pouquinho. No tempo que a Lava Jato não existia, que a Dilma Rousseff era presidente, e que ninguém sabia do escândalo Odebrecht nem Petrobras, Deus nos falou claramente que nós fôssemos para Paulínia, onde é a refinaria da Petrobras, que tem 10 mil funcionários, que trabalham 24 horas por dia e noite lá. E Deus nos falou dessa forma: naquela cidade, a Petrobras é o epicentro da malignidade que irradia para Brasília. Não tinha Lava Jato, não tinha juiz Moro, não tinha nada disso. E nós fomos com uma van de pastores, nós oramos na prefeitura, oramos na Câmara, oramos nos 4 portais, que tinha demônio para todo quanto é lado, porque a cidade tinha sido consagrada. O prefeito, ele voava de avião com bruxo e jogava
oferendas sobre a cidade, e era uma cidade rica porque a própria Petrobras pagava imposto muito caro, o prefeito não saía lá, 21 anos prefeito, e nós fomos em todos os lugares, inclusive na porta da refinaria da Petrobras, pedimos juízo de Deus, oramos lá, ficamos 2 dias orando pela cidade, foi um mover de Deus, a gente chorou até, e guerreamos, e tocamos chofar, e tomamos a Santa Ceia, e profetizamos. Uma semana depois, foi o escândalo da Dilma, o escândalo Petrobras, o Lava Jato foi estabelecido, e foi uma revolução. Eu creio no poder da palavra da oração. Quando nós fomos ontem lá no Planalto e oramos lá no Planalto, vai ter resultado. Oramos no STF, vai ter resultado. Nós vamos orar aqui, o pastor André vai dirigir uma oração agora, e nós vamos ter resultados também. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar, se você quiser ficar sentado, fique, mas concorde e abençoe a nossa nação. Abençoa, levanta suas mãos, fique de pé, por favor. Como brasileiro, nós devemos orar, como bem disse o apóstolo. Senhor Deus e Pai, primeiramente, Senhor, como brasileiro, meu Deus, nós pedimos perdão pelos pecados da nação, Senhor. Nós queremos nos identificar, Senhor, meu Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos pedir perdão pela idolatria, pelos desvios, pela corrupção, pela pornografia, pelo sangue derramado, pelo aborto. Ah, Senhor, quantas mazelas causadas em desvios da Tua santa palavra, Senhor. Mas como igreja nós pedimos perdão a Ti, meu Deus. Como brasileiros nós pedimos perdão a Ti. Pai, e que o Senhor venha dos altos céus, Senhor, realmente a trazer a Tua ordem e o Teu progresso, vindos do Teu trono, não pela mão de homens, ó Senhor, que são falhos, frágeis e pecadores, mas pela Tua mão santa, meu Deus. Nós queremos clamar, Senhor, um novo tempo de glória nessa nação, para que possamos cumprir, como Brasil, o propósito estabelecido por o Senhor frente a todas as nações dessa terra, como celeiro espiritual, profético, material, de alimentos, evangelístico, Senhor, e de prosperidade, meu Pai. Nós cremos num novo tempo, num novo mover, num novo chamado para a Tua igreja, Senhor. Mas para isso, meu Deus, 2 coisas, ó Pai. Muda-nos, santifica-nos, ó Senhor. Ah, Pai, Deus querido, Deus Senhor, e nos dê as estratégias necessárias, meu Pai. Nós confiamos em Ti. Tu és o Senhor desta nação, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os recados finais e termina. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sente-se rapidinho, por favor. Acende as luzes. Glória a Deus. Escuta, eu quero que você preste bastante atenção, querido. Não sei se você está entendendo esse tempo profético que nós estamos vivendo. Ontem o pastor, como é que chama aquele magrinho, mãe? Hernani Santos. Ele estava falando, ele pregou lá no Ação Brasil, e ele falou assim: gente, a gente orou pelo avivamento chegar. Vocês não estão entendendo, o avivamento já chegou. Isso aqui, sabe esses jovens passar a madrugada inteira orando? Isso aí já é avivamento. Esse mover de Deus já é o avivamento. O presidente recebendo unção já é o avivamento. Então o início do avivamento já chegou e nós não podemos ficar de fora. Escuta, presta bastante atenção. Semana que vem
vai começar no sábado, às 21 horas, 24 horas de louvor, adoração, intercessão ininterrupta. Vai começar no fogo. E aí o que vai acontecer? 9 horas da noite, começamos o nosso 24 horas. Vai vir pastores de fora. Vem o Samuel Mendes, lá de São Paulo. O homem é uma bênção. Vem o nosso querido pastor Bill, vai estar ministrando aqui com a gente. Vem o que é um cantor que tem músicas gravadas aí, que também é uma bênção. Enfim, vai ter um monte de gente abençoada e muita oração, muito louvor. De madrugada nós vamos ter um caldinho também para a gente comer, pessoal, né? Cara, faz o seguinte, pega uma barraquinha, traz uma almofada, fala para tua mulher, para o teu marido, fala assim, ó, esquece de mim que eu vou estar lá, vou ficar. Sabe Pedro, quando Pedro falou assim, ó, Jesus, nós não podemos armar uma tendinha, ficar por aqui mesmo, quando com Elias, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, vai ser mais ou menos assim. A glória e a presença de Deus vai ser abundante nesses 24 horas, posso ouvir um amém? No meio disso tudo, vai ter o batismo. Quem vai batizar aí? Dá um glória a Deus. Eita, Joaquim, eita glória. Agora você imagina, o nosso batismo já é algo sobrenatural. Você traz um lençol, uma toalha, porque vai ser muita choradeira. Batismo vai ser algo preciosíssimo que vai acontecer no domingo, às 9 horas da manhã. Então, presta atenção em tudo que está acontecendo. Agora, a Bíblia fala o seguinte, foca aqui em mim, ó, foca aqui em mim. A Bíblia fala o seguinte, e vós, quando, Jesus está falando isso, vós, quando jejuardes, não sejam iguais os hipócritas, que gostam de ser visto por todos, desfiguram o rosto. Não, você unge a cabeça com óleo, recobre o teu ânimo, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você percebe que Jesus falou o seguinte, se você jejuar, ele não falou isso. Ele falou o seguinte, quando jejuardes. Na verdade, o jejum já é uma obrigação do crente. Faz parte da vida do cristão. Vós, quando jejuardes. E eu quero te fazer um convite, querido. Eu quero te fazer um convite. Nós começaremos a partir de meia-noite agora, uma semana de jejum e oração em prol desse 24 horas e do batismo que vai acontecer semana que vem. Talvez, faz quanto tempo que você não jejua? Faz quanto tempo que você não uma refeição que seja, que você não tira para Deus, para você estar buscando a Deus, para você estar matando a tua carne, para você estar falando, Deus, eu estou aqui, ó, matando a minha carne, porque eu quero te louvar, eu quero te adorar. Faz quanto tempo? Então eu quero te convidar, querido, a passar 7 dias de jejum e oração, pela tua vida, pelo 24 horas, pelo avivamento, e por tudo que vai acontecer na nossa nação. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos fazer, cara, vamos fazer, nem que se for uma refeição, se você puder fazer um jejum de 24 horas, excelente, almoça, no outro dia você almoça de novo. Se você puder ficar os 7 dias sem comer, faça também, só no pão e na água, ou só com legumes, igual o jejum de Daniel, sem os manjares. O jejum é teu, é você que vai oferecer para Deus aquilo que você dá conta de fazer, aquilo que você quer oferecer para Deus. Quem entendeu, diga amém. Último recadinho que é importante. Último não, penúltimo. Eu prometo que é rapidinho. Quinta-feira agora, gente. Quinta-feira agora, quem vai pregar é o meu cunhado Alex. Então não vem não. Não precisa vir. Essa quinta-feira vocês não precisam vir. Vocês estão livres, porque é o Alex que vai pregar, então. Viu? Não precisa vir, de boa. Na próxima você vem. Estou brincando, gente. O homem está voando baixo. É Deus purinho.
É Deus purinho. A gente conversa com a Aleca, a gente não consegue conversar de outro assunto, é só Deus. Olha, então, quinta-feira vem, não falta não. E no dia 7 de maio, sábado que vem, nós teremos um evento duplo. Rede de mulheres aqui na igreja e a rede dos homens lá na estância, lá na sede de campo da Yamir. Nós faremos o nosso churrasco. Eita! Vai ter a distribuição das camisetas da rede dos homens. E nós vamos ensaiar aquele negócio nosso. Sabe aquele pá nosso lá? Nós vamos ensaiar. Aquele mistério dos homens nós vamos ensaiar. Então, você não pode faltar no dia 7, lá na minha casa. Se você não souber o endereço, nós passamos aí nos grupos, tá bom? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Só atos proféticos. Eita glória! Fique em pé, vamos encerrar esse culto. Glória a Deus. Não. Aleluia. Estenda a tua mão assim, faça posição de receber, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra rica, vinda através da vida do pastor, do apóstolo Mauri Trevisan. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos sim lançar as nossas redes, Pai. Deus, existe uma voz na sala do trono que falou para Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Deus, nós estamos aqui declarando: eis-nos aqui, Pai. Nós queremos fazer parte desse mover, Pai. Nós queremos que o Senhor nos use para transformarmos a nossa nação, para transformarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, envia-nos a nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, de mãos estendidas. Que o Senhor coloque a bênção que eles precisam, Pai. Que o Senhor supra cada uma das necessidades. Que o Senhor abra as portas e que em nome de Jesus essa semana seja uma semana abençoada, cheia da tua presença, cheia da tua glória, cheia da tua proteção e provisão, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Solta o vídeo do ex aí para nós, para a gente estar escutando a música dele. Tenha uma excelente semana.